A paz do Senhor, voltamos com mais um vídeo e ênfase nos 5 ministérios. Em primeiro lugar, nós estamos falando sobre o ministério pastoral. Quero recapitular com vocês que nós falamos sobre a finalidade do ministério pastoral, cuidar, tratar, preparar as ovelhas para um crescimento no reino de Deus. E outra ênfase também que nós queremos colocar é levar as ovelhas a um relacionamento com Deus. Um relacionamento profundo com Deus. E agora eu quero falar das qualidades que o pastor no ministério pastoral tem que ter. Uma qualidade é ele ser longânimo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Essa palavra longanimidade, o pastor tem que ser longânimo. O pastor tem que ter esse fruto, todos os frutos, mas de preferência dá ênfase nessa longanimidade. O pastor, quanto mais longânimo ele for, mais ele vai agir nesse ministério pastoral. Saber ouvir as pessoas, ter tempo de ouvir as pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo e passando por situações variadas. Se nós não tivermos um tempo para ouvir, se não tiver um tempo para saber da necessidade dessa pessoa, então não tem como nós atendermos essa pessoa. Então nós como pastores, nós temos que ter tempo para ouvir essas pessoas. As pessoas normalmente não vão falar tudo o que elas querem, tudo aquilo que elas estão passando, até criar uma certa intimidade, até criar uma certa confiança para essas pessoas. Então elas vão dar voltas, ela não chega direto ao ponto, e às vezes o ponto sensível na vida dela não quer expor diretamente aos pastores e não quer falar daquilo que é necessário para a vida delas, porque muitas vezes ela não tem confiança. Então nós temos, em primeiro lugar, ser longânimo, ouvir essa pessoa, ouvir e saber se ela vai contar algo. E nesse tempo que nós ouvimos ela vai estar abrindo o coração. Então, a longanimidade tem que ter na nossa vida como os pastores. E o segundo é ter discernimento espiritual. Ouvir e pedir para o Espírito Santo revelar o que tem atrás daquilo que ela está passando. Onde essa pessoa vai chegar quando ela está falando conosco. Então, normalmente, quando eu estou ouvindo alguém falar, alguém comentar, falar da vida dela, sempre eu pergunto: Espírito Santo, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer me revelar nesse momento? Me mostre o ponto para eu entrar nessa conversa. Então, para a situação dessa pessoa ser tratada, de repente ela traz uma frase, aí começa o ponto. Esse ponto que o Espírito Santo vai estar nos mostrando para nós falarmos juntamente com ela. E em 1 Coríntios 12, 10 diz assim: a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Isso vem a ser a manifestação do Espírito Santo, visando um fim proveitoso, como diz lá no versículo 7. Então o Espírito Santo nos dá, ele nos concede esse dom, esse presente, que é o discernimento do Espírito. Nós precisamos desse discernimento espiritualmente na hora da conversa, na hora de nós atendermos aquelas pessoas que vêm nos procurar, seja no gabinete, seja em um lugar que eles querem conversar conosco. Nós temos que ter esse discernimento de espírito. É um dom do Espírito e não é nosso. O Espírito Santo que nos dá naquilo que é útil, naquilo que nós possamos ser usado, nós podamos usar. Então aquilo que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, longanimidade. E segundo, discernimento de espírito. Lembrando, tudo isso pertence ao Espírito Santo.
Eu preciso desse dom, então nós temos que orar para o Espírito Santo pedindo esse dom, para agir de forma eficaz, eficiente, para dar crescimento, para libertar essas pessoas que estão nos procurando. Em terceiro lugar, amor incondicional. Amor nas circunstâncias difíceis. É continuar amando. Deus ama e não faz acepção de pessoas. Deus é amor, ama a mim e a você, mas sem acepção de pessoas. O maior pecador, Deus o ama. Deus não ama mais a nós ou dos maiores pecadores. Deus ama nós igual. Não há diferença para Deus a respeito do amor. Esse amor de Deus é um amor diferente. Venha ser o amor ágape. Esse amor é igual para todas as pessoas. Esse amor é incondicional. Precisamos ter esse amor. Eu posso aprender a amar as pessoas. Nós não nascemos sabendo amar essas pessoas, mas nós podemos aprender com Deus. Às vezes mostramos insensíveis diante da situação. A experiência nos torna muito calejado, mas eu tenho esse amor incondicional que Deus colocou no meu coração. Então, a mesma dor que essa pessoa está sentindo, eu tenho compaixão, eu posso sentir também. Eu posso tratar com ela porque eu conheço a Deus. Ele me deu esses dons. Então, que você peça para Deus esse amor incondicional. Senhor, me permita que eu ame essa pessoa como o Senhor me ama. Se você pedir, logicamente que Deus vai dar, Ele vai querer equipar você para esse ministério, para essa função. Por mais falha que você possa ser, mas a partir do momento que você está proposto a trabalhar com Deus, a ser um ministro de Deus no ministério pastoral, assim que você pede todo esse fruto do Espírito, esse amor incondicional, a mansidão, a longanimidade, Deus vai nos conceder. Então nós estamos aqui para ajudar pessoas. As pessoas é o alvo principal. Nós, como os pastores, nós temos que amar essas pessoas, que, assim como diz a Bíblia, é apacentar as ovelhas. Em 1 Pedro 5, a partir do 1, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. 2. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está a seus cuidados. Olhem por ele. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. 3. Não hajam com dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, vamos entender aqui, para nós que somos ministros, existe uma coroa de glória que vai ser colocada nas nossas cabeças. Com certeza, muitas pedras já foram colocadas nessa coroa que nós vamos receber, apacentando as ovelhas de Deus que está entre nós, que Deus colocou nas nossas mãos. Deus coloca pessoas diante de nós para que nós possamos cuidar. Temos cuidado não por força, porque com força nem eu mesmo aguento e muito menos elas. Com força não vai funcionar. É voluntariamente, amando aquilo que Deus nos deu. Então, de todo o coração, com uma entrega total, com a boa vontade. Às vezes, falamos e repetimos para as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, que não cansemos de dizer as mesmas coisas. A palavra de Deus diz sobre isso. Às vezes cansa. Falar de novo para uma pessoa, falar mais outras vezes, mas nós não podemos cansar de falar da verdade de Deus para essas pessoas. Então fale de novo para aquela pessoa. Perceba, não como dominadores. Não posso dominar aqueles que foram confiados a nós,
mas como exemplo. Eu caminho à frente e as ovelhas fazem aquilo que eu fizer. Elas vão ver a minha vitória, eles vão ver as minhas conquistas, elas vão caminhar igual. Servir é um exemplo, é a função daqueles que apacentam, daqueles que são pastores. Se eu apacento, eu sei que elas não são minhas, elas são do Senhor Jesus. A nossa autoridade como pastor está firmada no amor pelas ovelhas. A autoridade que você tem está firmada pelo amor que você tem pelas ovelhas. Se você não ama as suas ovelhas, com certeza você não tem autoridade. Essa autoridade precisa ser confirmada em cima do amor pelas ovelhas. A força do pastor está no seu povo. Então não reclame para Deus sobre as ovelhas que estão na sua mão. Vamos entender aqui, Davi reuniu com as pessoas na caverna de Adulão, são pessoas o quê? Quebradas, maldizentes, assassinos, e essas pessoas que ninguém queria estar perto dela, mas Davi se reuniu juntamente com elas. Então muitas vezes, vamos entender, na caverna de Adulão, ele firmou essas pessoas, ele deu crescimento para essas pessoas, ele ensinou aquilo que Deus pensa a respeito delas. E muitas vezes nós queremos começar como exército formado. Todos generais, mas você não teve tempo para treinar e capacitar ela. A grande força do ministério pastoral está em formar essas pessoas. Trabalhar com essas pessoas que Deus nos colocou. Orar por elas. Agradecer a Deus por cada pessoa que o Senhor tem colocado. E vamos entender, elas pertencem a Deus. Nós também pertencemos a Deus. Nós trabalhamos para Deus. Tenho sido fortalecido através dessas pessoas. Se não amamos, não conquistamos nada. O pastor não manda, ele apenas orienta. Normalmente nós sempre falamos, que tal você fazer isso? Não é melhor você fazer isso? Nós não mandamos, nós apenas orientamos como pastor. Então a autoridade de Deus vem do alto. Nós estamos aqui para orientá-las. Jesus nos ensinou sobre autoridade. Só precisamos copiar o modelo de Jesus. Um modelo perfeito, um modelo aprovado. Não existe nenhuma dúvida. Vamos fazer igual que Jesus fez. Entender a autoridade, que é a base. A autoridade de Jesus estava em cima daquilo que ele ensinava, daquilo que ele ministrava. Jesus falava com autoridade. E do jeito que ele falava é diferente, é algo que já experimentou. Jesus transferia e tirava e dava autoridade. Então, autoridade são requisitos básicos para nós, pastores. Agora eu quero falar também sobre os aspectos do caráter do pastor. Em 1 Timóteo 3:1 diz assim: esses são os caráteres que o pastor tem que ter. Essa afirmação, 1 Timóteo 3:1, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Uma das características que o pastor tem é ser irrepreensível. Tudo que ele faz não cai em repreensão. Nada daquilo cabe em questionamento. Ele é irrepreensível nas suas atividades e nas suas atitudes corretas. Saber escolher os caminhos. Sempre nós temos que escolher os caminhos. As pessoas precisam decidir o caminho. A escolha do caminho é a escolha certa. Se torna irrepreensível. Eu não sei fazer a decisão certa. Eu sei fazer a decisão certa. É nós fazermos aquilo que agrada a Deus. Em segundo lugar, marido de uma só mulher. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Muitas vezes aceitamos, permitimos, para não magoar uma pessoa. Vai deixando aquilo e aquilo vai ficando um emaranhado, uma confusão por falta de conhecimento. As pessoas tomam decisões erradas e complica tudo.
Vamos entender aqui, marido de uma só mulher, nós somos modelos. Mostrar que você não quebra aliança. Deus tem aliança conosco. E nós sabemos ter aliança, sabemos manter a aliança. E nós, sendo marido de uma só mulher, nós mantemos a aliança com Deus e mantemos também essa aliança com quem nós casamos. Esse ser vigilantes, aquele que está de pé, diz a palavra de Deus, que cuide para que não caia. Então, estar atento. Não tem como cuidar de um rebanho se eu sou distraído. É ser sóbrio nas atitudes, na decisão. Ser honesto. Honestidade é a característica que tem que ser de um pastor. Ser honesto. A forma que eu conduzo os meus compromissos. Ser honesto em tudo que eu faço. São características fortes para um pastor. Tudo isso é possível, mas é preciso atingir a estatura de varão. É ser hospitaleiro. A terceira, ser hospitaleiro. Fazer tantas coisas na hora da hospitalidade e deixamos para lá. Nós não sabemos receber muitas pessoas na nossa casa. Não sabemos honrar nossos visitantes. Honrar na igreja, nós temos também honrar na nossa casa. Ter o melhor lugar para os visitantes. É receber bem. Não só os visitantes, os da casa também. Principalmente os visitantes. Que sabem que ali onde eles vão ser amados. Honre as pessoas. Saiba recebê-las. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Então nós temos que ser hospitaleiros. Terceiro, pronto para ensinar. Eu preciso conhecer para ensinar. Ser apto para as novas que estão entrando na igreja, para aquilo que o ministério de mestre está trazendo para nós. Para nós ensinarmos, nós temos que conhecer. Então é estar aberto para aquilo que Deus tem de novo para nós. Não dado ao vinho e nem a outra bebida alcoólica, porque isso tem que tirar, porque normalmente o álcool tira a nossa consciência, tira a nossa razão, nós saímos do controle. Paulo coloca todo esse detalhe porque nós precisamos saber. Está escrito na palavra de Deus porque nós precisamos saber. Não espancador, como que precisasse falar. Não sair batendo. Nós não temos que ficar espancando. Nós temos o Espírito Santo, nós sabemos como conduzir as pessoas. E ser moderado, saber se conduzir, ser moderado, saber se conduzir. Inimigo de contendas. Tem gente que não gosta de brigar. Então, é você se afastar das brigas. Inimigos de contendas. Não ser ganancioso. Não querer tudo para si. Olhar para a sua necessidade, só para a sua necessidade. Em primeiro lugar, olharmos para o próximo. Para aquele que está próximo de nós. É gastar tempo com ele. Gastar aquilo que você tem, que Deus lhe deu para com eles. Então, não ser gananciosos, que governe bem a sua casa. Nós fomos levantados para exercer um governo, mas vamos entender, em primeiro lugar, começa na nossa casa. É na nossa casa que começa o nosso treinamento, é na nossa casa que nós começamos a ser forjados. Se você não sabe governar a sua própria casa, como você vai cuidar da igreja de Cristo? Em primeiro, o ministério começa dentro de casa. Se eu sei conduzir a minha casa, eu sei como conduzir a outras situações. Então vamos entender. Em primeiro lugar, a casa nós aprendemos dentro de casa, para depois nós aprendemos a colocar na igreja. É ter filhos sob disciplina. Saber que os filhos têm que ser disciplinados, amados, corrigidos, disciplinados. É uma forma de ensinar. Ensine seu filho. Ele precisa ser ensinado. Ele não sabe, ele até nem pensa das respostas, por isso que eles fazem. Então eles precisam ser ensinados. Ele precisa ser ensinado na família da ótica de Deus. O casamento, sobre como criar os filhos, é nós que temos que ensinar. A igreja são várias famílias que se unem e formam uma igreja. Uma igreja se torna uma só família, a família de Cristo, para que essa família seja forte desde os menores. A família é a célula-mãe da humanidade. Por isso que o diabo tem investido tanto tempo contra as famílias. Nós devemos nos posicionar naquilo que é certo,
Eu creio que o Senhor Jesus tem levantado uma igreja forte e vai conquistar muito, muito mais do que além de nós conquistamos. O mundo já dos malignos. Nós vemos muita ação das trevas do que as ações de Deus, mas o Senhor tem levantado esse ministério. Nós temos aí esses 5 ministérios que o Senhor Jesus tem nos levantado. Para quê? Para que nós possamos destruir as obras de Satanás. Que Deus possa estar continuando erguendo cada vez mais todos esses ministérios. Que possa ser usado poderosamente com autoridade para Deus. E você que identificou com o ministério pastoral, que você possa ministrar o amor a tantas pessoas que estão necessitando, que têm vindo na igreja até buscar algo diferente e têm encontrado através do amor de Deus. A minha vida familiar é muito importante. Se nós entendemos que somos modelos e exemplos, somos ministros por exemplos, as pessoas não vão fazer aquilo se nós não fizermos. Vão caminhar até onde nós caminhamos, que possamos usar nossa influência e mudar muitos e muitos lares por toda a face da terra. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através do ministério pastoral. Quando eu tomei posse do ministério pastoral, oraram por mim e algo que me chamou muita atenção é que nenhuma das ovelhas que Deus colocou na minha mão seja perdida. A minha oração também para a sua vida é que nenhuma das ovelhas que Deus colocou na sua mão seja perdida. Que Deus use poderosamente a sua vida nesse ministério pastoral. Que você seja aquele que brilhe a glória de Jesus sobre a sua vida. Que você faça diferença nessa terra que está carecendo de Jesus Cristo, principalmente aqui no Japão. Que Deus abençoe a sua vida.